Olá, vamos dar início agora à nossa aula de número 14, ainda tratando sobre a grande tribulação. Hoje nós vamos ver o segundo ai. Na semana passada nós estudamos o primeiro ai, aqueles gafanhotos, um exército de gafanhotos que na verdade são demônios que são enviados, libertos para atormentar os seres humanos. E agora nós vamos ver então a sexta trombeta nessa aula de hoje. Nós vamos orar ao Senhor mais uma vez, pedindo direcionamento e a iluminação do Espírito Santo. Oremos. Senhor nosso Deus, louvamos a Ti, ó Pai, pela nossa vida, pelo dom da vida que é dado pelo Senhor, por toda a providência que o Senhor tem derramado nas nossas vidas. Agradecemos ao Senhor pela força, o ânimo que o Senhor tem nos dado. Louvamos a Ti, porque sabemos que o Senhor é o juiz de toda a terra e o soberano, o Rei dos reis, aquele que controla cada político, seja ele no âmbito da federal, municipal, estadual, seja ele imperador, parlamentar, rei, seja o que for, nós sabemos que o Senhor controla todos. O Senhor é o Deus soberano. Nós queremos nesse momento orar ao Senhor pedindo a sabedoria, pedindo o entendimento acerca desta aula. Pedimos que o Senhor nos abençoe e todos aqueles que estiverem assistindo. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Muito bem, então, sexta trombeta. Vamos fazer a leitura do texto, Apocalipse 9, do 13 até o 21, diz assim. O sexto anjo tocou a trombeta e ouvi uma voz procedente dos quatro ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os quatro anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os quatro anjos que se achavam preparados para a hora, dia, mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Então, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças, cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes três flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre que saíam da boca, foi morta a terça parte dos homens. Pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes e tinha cabeça, e com ela causava dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios, os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Pegue aí o seu material, sua folha, caneta, e vamos lá para a gente aprender e preencher aí os espaços, as lacunas que ficaram em brancas para você preencher. Então vamos à introdução sobre a sexta trombeta, o segundo ai. Queria dizer também para você, algumas pessoas têm mandado aí um feedback, um retorno, falando em relação às aulas e também dizendo que assim uma desvantagem, tem muitas vantagens, né? Mas uma desvantagem é o fato de não poder tirar as dúvidas na hora ali da aula. Então eu quero dizer para você, principalmente o pessoal da igreja, que quando retornar, você vai marcando aí na sua folha, bota uma interrogação do lado, vai anotando as suas dúvidas, as dúvidas que forem surgindo, e quando a gente retornar, a gente vai trabalhar, a gente pode fazer uma recapitulação, um apanhado geral, e dessa forma também tirando as dúvidas, tá certo? Então vamos lá, a introdução. O que começou no primeiro ai, né, a guerra
dos demônios contra os habitantes da terra chegou ao seu fim aqui no segundo ai. Fim, a palavra que você vai preencher é fim. Passamos da tortura para a morte. E 1/3 da humanidade morrerá. Então, aquilo que começou lá na quinta trombeta, aqueles demônios que vão atormentar as pessoas num grau tão intenso que as pessoas não vão querer mais viver. Então agora elas têm o seu desejo satisfeito, né? Muitas pessoas vão morrer agora com esse segundo ai, essas pragas intensas que são discriminadas como 3 ais. Ok? Então aí você tem agora da tortura para a morte. Enquanto em uma trombeta as pessoas são atormentadas psicologicamente, atormentadas de todas as formas, aqui elas então têm um desfecho na morte. Essas pragas são semelhantes em alguns aspectos. Existem algumas coisas que a gente vai ver aqui que deixam as duas pragas, vários detalhes bem semelhantes. Como o evento do presente texto está organizado, o modo como ele foi organizado, ele é muito parecido ao anterior, apresentando a libertação dos anjos, em 9:13 a 16 e o 9:1 a 6. Pega aí a sua Bíblia, vamos fazer uma leitura. Às vezes eu fico pensando que os irmãos talvez deem só uma olhadinha, ou então fique só escutando e talvez não tenha tempo de olhar. Então vamos acompanhar aí, você pega a sua Bíblia também, e a gente vai ver aqui o 9:13, esse texto que a gente está lendo, já tem aí, mas a gente vai também ler o texto que não está aqui. O 6º anjo tocou a sua trombeta e ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro, que se encontram na presença de Deus, dizendo ao 6º anjo, mesmo que tenha a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Aí agora você lê o 9:1. O 5º anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Então, aqui vem o relato também, uma estrela caída, a chave do poço do abismo, subiu a fumaça, subiu do seu fumaceiro, grande fornalha, como fumaceria saída do poço, escureceu-se o sol. Então, a gente vê aí que a questão da libertação, da liberação de anjos, uma estrela, e foi-lhe dado o poço do abismo, e ele solta, então, e ele tem aqui por chefe um príncipe, o Abaddon, Apolion, aliás, como rei. Então você tem aqui uma das semelhanças, a libertação de anjos. Letra B, em seguida, ou seguida de sua descrição, em 9:17 a 19, a descrição dos gafanhotos. Então vamos ler aqui o 9, do 17 ao 19. 17 diz assim: assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. E o 9, 7 a 10 diz assim: o aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos. Então você nota mais uma vez aí essa descrição de gafanhotos, empregou o cavalo de guerra, o espaço que você vai colocar aí, e a cavalaria demoníaca. Ela é apenas, então, uma extensão dessa imagem. Então, as palavras da letra B, cavalo de guerra, você tem aí a cavalaria demoníaca. Então, tem várias coisas semelhantes nessas duas trombetas, nesses 2 ais, o primeiro ai e o segundo ai. Letra C. Tanto os gafanhotos quanto os cavalos causam danos com as suas caudas. Palavra caudas. Embora as caudas da cavalaria demoníaca sejam serpentes. O 9:16 diz: o número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares e ouvi o seu número.
Aí você vai para letra 17. Contemplei os cavalos, seus cavaleiros tinham couraça cor de fogo, de jacinto e enxofre, a cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e da sua boca saía fumaça e enxofre. O 19, pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda. Então, o 919b, ele mostra aí tanto os gafanhotos quanto os cavalos causam danos com as suas caudas. Embora as caudas da cavalaria demoníaca sejam serpentes, como a gente viu aqui, parecia com serpentes, e os cavalos na segunda praga também infligiam danos com a boca, certo? Então, tanto boca como a cauda. Então, alguns teólogos, a gente vai ver aqui uma refutação a esse pensamento, mas durante muitos anos, principalmente quando os armamentos de guerra foram inventados, principalmente no século passado, alguns teólogos começaram a interpretar isso como grandes armas de guerra, né? Como tanques. Como será que João imaginaria um avião soltando bombas, mísseis, se ele tivesse visto isso? Como João imaginaria um tanque de guerra? Ele imaginaria, ele estava vendo ali uma guerra, e na época o que ele tinha de mais devastador na questão de guerra eram os cavalos. Cavalos com o seu aparato de guerra. Então, se João visse, ele não ia discriminar aquilo como um foguete, um avião, um tanque, alguma coisa. Então, alguns teólogos acham que isso aqui é uma referência às bocas dos tanques que soltam fogo, enxofre, fumaça, né, canhões, ou quem sabe até armamentos de guerra bem mais sofisticados, muito além do nosso tempo, ok? Então vamos lá. Deus ainda está no controle e é o seu plano, não o de Satanás, que está avançando rumo à concretização. Então isso aqui é muito importante, que ainda nessa trombeta aqui não é, mais uma vez, não é o plano de Satanás, mas é o plano de Deus que está sendo levado a cabo. Ao mesmo tempo, o texto está relacionado com os 4 primeiros selos, especificamente com a espada, a fome e a praga, que mataram 1/4 da humanidade. Capítulo 6, versículo 8, né? Você lembra lá? Vamos dar uma olhadinha lá. Apocalipse 6, verso 8. Ele diz assim: Eis olhei, eis um cavalo amarelo, seu cavaleiro, sendo este chamado a morte, e o inferno o estava seguindo. E foi-lhe dada a autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, a fome e a mortandade por meio das feras da terra. Então aqui nós temos os elementos que são utilizados e o efeito que ele causa, né? E aqui também nós temos a mesma coisa. Aqui nós temos espada, fome e pragas, né? Nesse caso aqui dos selos, e lá nós temos uma sequência aqui onde nós estamos estudando hoje, uma sequência de 3 flagelos aqui. No capítulo 6, os homens depravados, eles lutam entre si, enquanto aqui os poderes demoníacos lutam contra os seres humanos depravados e os matam. Então, como a gente já estudou, já viu, no capítulo 6, ali é como se Deus permitisse o homem ir causando o seu próprio mal. Então ali aparece alguém, ou o anticristo, ou uma outra pessoa, como a gente já estudou nos capítulos anteriores, nas aulas anteriores. Vamos supor que fosse o anticristo, ou uma outra pessoa que sai, a ideia lá, um cavaleiro que sai com um arco na mão. Aí depois vem guerras, depois vem fome. Se vem a guerra pela ambição, depois vem a fome, consequência de uma guerra, e muitas mortes, né? Então ali a diferença é essa. Nos selos, Deus permite o homem com a sua ambição, o seu egoísmo, a sua gana por construção, por tecnologia, por desenvolvimento, que é a palavra-chave, ele acaba levando ao seu próprio fim nesse sentido, né? Então 1/4 parte da terra
morre ali. Já aqui não. Aqui são demônios. Aqueles demônios que nas pragas anteriores eles atormentam, mas não matam. Agora aqui já tem, nessa praga, os demônios eles vêm e eles matam as pessoas, 1/3 da população. Do que sobrou dos selos, né? É importante esse detalhe. Contudo, apesar de tudo isso, dos desastres naturais, das 4 primeiras trombetas, palavra que você vai colocar aí, do tormento sobrenatural da 5ª trombeta e da cavalaria demoníaca terrível, que produz o maior número de mortes da história mundial, as pessoas continuarão rejeitando o Deus do universo e se recusando a se arrepender. Então, é muito impressionante, né? O livro de Apocalipse, por mais tenebroso que ele seja, é um dos livros mais temidos da Bíblia. As pessoas não querem, inclusive acho que até crentes, né? As pessoas ficam com medo. Mas, na verdade, o livro de Apocalipse é um livro que revela também um Deus amoroso, levando as pessoas a se arrependerem através, ou buscarem esse arrependimento através da dor, né? A gente vê isso no livro de Amós. Em Amós capítulo 4, ali Deus começa o capítulo falando para as pessoas lá, dizendo, principalmente para as mulheres, vacas de Bazã. É o termo que ele usa para as rainhas, né, as princesas, as mulheres da liderança de Israel. Elas forçavam os maridos a extorquir dinheiro, a pegar propriedades dos mais pobres, a roubar dos órfãos, das viúvas. Quando eles perdiam o marido, o chefe da casa ali, eles iam lá, roubavam as propriedades, tomavam os bens, e eles enriqueciam dessa forma. Aí Deus vem com uma série de juízos. Ele diz: eu dei limpeza de dentes para vocês, vocês não se converteram. Dei falta d'água, vocês andaram errantes 2, 3 dias, vocês não se converteram a mim. Mandei o crestamento, a ferrugem, ou seja, a queimadura, a ferrugem, as hortas, as multidões das vossas oliveiras, das vossas uvas, das vossas figueiras, eu mandei o gafanhoto comer tudo. Matei os cavalos de vocês, matei jovens, né? Subverti a vocês. Vocês foram como um tição arrebatado do fogo, e vocês não se converteram a mim. Aí no final daquele capítulo ele diz: portanto, ó Israel, te prepara para te encontrares com o teu Deus. Então Deus foi aumentando o nível de juízo para levar o povo de Israel. E no começo do capítulo ele diz, do 4, falando para as vacas de Bazã, que haveriam dias que eles seriam levados com anzóis e os filhos com anzóis de pesca. E de fato a Assíria foi um instrumento que Deus usou, porque ele foi aumentando o nível de sofrimento e o povo não se convertia. Então, da mesma forma, aqui, né, no livro de Apocalipse, Deus ele quer levar as pessoas ao arrependimento através desse juízo. E, de fato, Pedro fala sobre isso. Ele vai dizer em 2 Pedro que o motivo de de Jesus não ter vindo, é porque ele quer que as pessoas se arrependam, né? Ele quer que todas as pessoas se arrependam, mas a vinda de Jesus vai acontecer, por mais demorada que ela apareça. Ok? Espantoso, então. Nenhum outro lugar você encontrará um quadro mais preciso da pecaminosidade humana levada, então, ao extremo. Alguém poderia pensar que os terrores da ira de Deus faria dos rebeldes ficarem de joelhos, né? Mas não é isso que acontece. Tendo passado do ponto de retorno, eles respondem à maior punição com uma rebeldia ainda mais crescente. Tal é a natureza pecaminosa humana, que não se deixa atingir nem se comove com as misericórdias de Deus. Não poderia existir um quadro mais trágico da depravação humana. Você percebe um pouquinho disso na situação que a gente está vivendo, né? Uma pandemia dessa, as pessoas ainda estão aí. É live de forró, é live disso, daquilo, de prostituição, de uma coisa, de outra. As pessoas, muita gente por aí não está nem aí para o que está acontecendo nesse sentido de temer a Deus, de se voltar para Deus. Elas continuam com as suas vidas normalmente,
sabe? Então, isso revela o grau de depravação da humanidade, né? E de distanciamento, de morte espiritual do ser humano. Número 2, a distinção da quarta e da sexta, da quinta e da sexta trombetas. Então a gente vai ver que na quinta trombeta são demônios que saem da terra, eles têm um chefe chamado Abaddon Apoleon, e é uma nuvem gigantesca, ela é descrita como um fumaceiro e é como um exército que está saindo. Então muitos demônios que saem para atormentar os seres humanos. E aqui também nós temos um exército de 200 milhões, né, de seu número, e eles vêm, mas não vêm para atormentar, eles vêm para realmente matar e tirar a vida de um terço da população, daquilo que já sobrou dos selos. Uma boa parte dos teólogos considera este versículo como parte da passagem de 9, 1 a 11. Ou seja, aí é o complemento do primeiro ai. Então, uma boa parte dos estudiosos, eles dizem assim: aqui são os demônios, os mesmos que foram soltos, que atormentaram, que fizeram aquela miséria lá psicológica, né, de tormento, e as pessoas querendo morrer desesperadas, mas não morriam. Então a ideia é que depois que terminam os 5 meses, então agora eles atacam mesmo e eles matam essas pessoas que depois de terem todo o tormento agora têm a sua morte. Então alguns teólogos acreditam, são o mesmo, é o mesmo, são os mesmos demônios e eles estão fazendo, dão continuidade ao primeiro ai. Um estudo dos 3 textos dos ais, o 8:13, o 9:12 e o 11:14, mostra claramente que cada um deles introduz o ai seguinte, certo? Então vamos ver aqui, o 8:13, quando termina, diz: vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. No 9:12 diz: o primeiro ai passou, eis que depois destas coisas vem 2 ais. E o 11:14 diz: passado o segundo ai, eis que sem demora vem o terceiro ai. Então, há uma transição do primeiro ai para o segundo e o terceiro. O primeiro ai já passou, mas ela principalmente introduz o juízo da trombeta seguinte como um oráculo de ai. Então, a ideia aqui é que cada um deles é distinto. Termina o primeiro, aí vem o outro, aí vem o outro. Então, e é precedido então por esse termo ai, né? Por esse termo que vai identificar cada um como sendo diferente um do outro. Ele poderia, isso é muito forte, porque se não fosse isso, poderia dizer a continuação do ai, ou o primeiro ai está dando continuidade aqui, mas não é isso, né? Letra D. O presente versículo tem um enorme impacto retórico, pois torna o leitor mais consciente dessas pragas como juízos de Deus. Escreva aí. E ressalta cada uma como uma entidade distinta. Uma entidade distinta, impedindo que o leitor pense nelas como um todo. Então, esse argumento é bem forte, né? Como sendo as duas, sendo bem diferentes. E elas precedem. Vem uma, ela é antecipado o anúncio, né? Então, o prenúncio, na verdade, vem com o prenúncio, depois vem a outra também com o seu prenúncio, então isso dá a ideia de serem distintas. Letra E. Sabemos que o primeiro juízo terminou, e há ainda outro por vir. Os verbos quase personificam os ais. É quase que como uma personificação, como viajantes, com o primeiro partindo, a fim de que o outro possa vir. Então, a ideia dos termos gregos que são usados é quase que uma personificação. É como se
O primeiro ai vem, ele chega, ele age, depois é como se ele partisse, fosse embora para uma viagem. O outro ai está chegando. Então isso é muito enfático. A ênfase está na chegada iminente dos outros ais. Número 3. A voz para a libertação dos 4 anjos. Então, nós vamos ver então agora sobre essa voz que anuncia, né, quando liberte os 4 anjos, aqueles que estavam presos. Letra A. Quando a 6ª trombeta toca, João ouve uma voz vinda das 4 pontas do altar de ouro que está corta. Letra A. Faltou a palavra voz aí, ou ouve. Ok? Depois você coloca aí sua caneta. Quando a 6ª trombeta toca, João ouve uma voz vinda das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus. Letra B. Essa voz misteriosa, ela não é identificada. Mas vem das 4 pontas do altar e ela não pode ser a voz de Deus, certo? O Beasley Murray, ele é contra esse tipo de pensamento aqui, porque ela se pronuncia diante de Deus, então ela não pode ser. Só o Beasley Murray, ele foi o presidente de um grande seminário, uma grande faculdade de teologia, né, batista, e ele tem esse pensamento aqui, certo? Essa voz misteriosa, ela não é identificada, a gente não sabe quem é, mas ela vem diante do trono de Deus. Essa diante do trono de Deus é mais ou menos como lá em Lucas, mais ou menos não, é mesmo termo, lá em Lucas 15, naquelas 3 histórias, ali nós temos 3 parábolas, né? Alguns dizem que é uma parábola, mas nós temos 3 histórias ali com o mesmo fim, o mesmo princípio, o mesmo ensino fundamental. O amor de Deus por pecadores perdidos, quando se arrependem e voltam-se. Quando o homem encontra a ovelha e a mulher encontra a dracma, no 7, se eu não me engano, ele diz, da mesma forma haverá grande júbilo no céu, quando o pecador se arrepende. E no 10 diz, da mesma forma haverá grande a alegria no céu diante de Deus, quando pecadores se arrependem. Então, ali um texto mostra que no céu todo e diante dos anjos de Deus, na verdade, o texto que diz lá. Então, significa que é o próprio Deus, diante dos anjos de Deus. É o próprio Deus que se alegra quando um pecador se arrepende, certo? E aqui nesse caso é diante de Deus, então o altar que está diante de Deus. Então a voz não é a voz do próprio Deus. Letra C. Poderia ser a voz dos santos, a palavra santos, que continuam a orar por vingança a partir do altar. Então o Sweet, ele argumenta que aqui seria a voz daquelas pessoas, das almas, ainda debaixo do altar, clamando. Ok? A objeção, porém, isso é difícil à luz do substantivo singular. Uma voz seja identificada como um substantivo coletivo. Então, seria muito estranho, né? Eles não ouviram vozes, voz de uma multidão, mas a voz de um anjo. Então, esse pensamento do Sweet aqui está completamente errado. Letra D. É entendê-la como uma voz angélica, possivelmente a do anjo que apresentou as orações dos santos. Preencha aí. Orações dos santos. A Deus sobre o altar de ouro em 8, 3 a 5. O 8, 3 a 5 diz assim: Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro
e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo, com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Os 5. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então, a ideia aqui que seria esse mesmo anjo. E aqui, como a gente já viu, quando a gente estudou aqui esse capítulo 8, Deus não tem interesse que a gente saiba o nome do anjo, ou o nome dos anjos, ou seja lá quem for. A gente sabe que os anjos estão sempre a nosso serviço. A gente sabe disso, né? Os anjos são ministros de Deus para o nosso serviço. Isso é dito em Hebreus, capítulo 1, capítulo 2 e outras partes das Escrituras. Eu me lembro muito que João, por 2 vezes, ele se prostra diante de anjos lá no céu, quando ele tem essas visões, e ele é repreendido dizendo: levanta-te, porque nós somos conservo teu, adora a Deus. Então, Deus não tem interesse que a gente saiba nome de anjos. Se a gente não sabe o nome de nenhum, aliás, de poucos, e ainda existe a angelolatria, né? As pessoas que adoram, principalmente baseado naquele livro de Enoque, que descreve o nome lá dos 7 anjos, 7 arcanjos. Você imagina se tivesse o anjo, o anjo para que cuida disso, o anjo que cuida daquilo. Então, Deus não coloca, ele não tem interesse que a gente saiba o nome, certo? Mas possivelmente seja esse mesmo anjo que tem um incensário, que levou lá as orações, certo? Dos santos, e aí pode ser uma referência a esse mesmo anjo. O vocábulo do altar de ouro diante de Deus, dos 2 termos, é quase idêntico, tanto esse como do capítulo 8, tá certo? Como em 8.3 o termo se refere ao altar de incenso e às pontas do altar, Êxodo 30, versículos de 1 a 10, o 37, verso 25, então elas eram aquelas saliências que ficavam nos 4 cantos do altar, indicando a força e o poder de Javé. Então você deve lembrar que tanto o altar do incenso quanto o altar do holocausto, cada um deles, nos 4 cantos, eles tinham uma sobressalência, uma ponta, também chamada de chifre, né? E lembrando que, apesar de nos nossos dias chifre tem uma conotação negativa, né? Bem pejorativa, naquela época, chifre simbolizava poder. Chifre na Bíblia ainda simboliza poder. O livro de Daniel trata muito sobre isso, Daniel 7, Daniel 8. Então, essa ideia das pontas do altar com chifres, elas simbolizam poder, certo? Então, a ideia é que eles, aqui, essa questão do vocábulo altar de ouro diante de Deus. Então, essas pontas eram essas saliências que ficavam, então, nos 4 cantos, indicando o poder de Jeová. Essa voz que vem das 4 pontas é semelhante. Apocalipse 14, 18, em que o anjo vem do altar com uma ordem, a palavra que você escreve é a palavra vem, o anjo que vem do altar, 14, 18, diz assim, 14, 18, saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada. Então aqui você vê, também aqui tem anjo, tem altar e tem fogo, semelhante ali. O 16:7 diz assim, ouvi do altar que se dizia, certamente, ó Senhor Deus, Todo-Poderoso, verdadeiro e justos são os teus juízos. Quando o altar responde ao anjo das águas. Você coloca aí a palavra responde. Aqui tem o terceiro anjo, o anjo das águas, ele vai responder, né? Então, aqui versículo 4 deixa eu ver, versículo 5. Então ouvi o anjo das águas dizendo, tu és justo, tu és o que eras, o santo. Então,
Você pode colocar aí, acrescentar aí nessa referência 16 do 5 ao 7, tá ok? O altar, quando o altar responde ao anjo das águas. E o 19:5, uma voz vinda do trono fala. 19:5. Então, você nota que nesse livro de Apocalipse sempre há muitos prenúncios, né? Sempre uma voz que veio do altar, uma voz que vem do trono, uma voz que surgiu de algum canto. Então, sempre são prenúncios. E nas 4 ocasiões, a sanção divina por trás da mensagem é que é enfatizada. Em outras palavras, o próprio Deus está falando por meio de seu intermediário. Então, por isso que não tem tanta importância qual é o nome do anjo, né? Qual foi o anjo daquela vez, qual foi o anjo dessa vez, não tem tanta importância. Porque o que mais importa é o controle de Deus, a soberania de Deus sobre todas essas coisas e sobre esses seres também. Letra H. Em cada um desses contextos, a ordem do altar também estabelece uma forte ligação. Forte ligação com a ação do anjo em favor das orações dos santos no altar de ouro em 8:3-5. Em outras palavras, esse julgamento terrível, mais uma vez, é uma resposta de Deus àquelas orações imprecatórias que foram feitas lá nos selos, aquelas almas que estavam debaixo do altar. Então tem uma ligação muito forte. Ou seja, tudo que Deus está fazendo aqui, Ele está vingando a sua própria honra, a sua própria santidade, mas também Ele está vingando aquelas almas, o pedido daquelas pessoas, né, para que Deus vingasse então as suas almas que foram mortas. Número 4. O anjo mensageiro recebe a ordem para soltar os 4 anjos. O anjo mensageiro recebe a ordem para soltar os 4 anjos. Nós não sabemos a identidade deles, todavia, eles estão ligados aos 4 anjos que estão retendo os 4 ventos da destruição em 7, de 1-5. Vamos ler. Nós não sabemos aqui. Você pode abrir lá. Você abre aí o 7, de 1-5, diz assim: Depois disto ouvi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subiu do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais foi dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Então, essa ligação desses 4 anjos e dos 4 ventos, que a gente percebe aqui. Em Apocalipse 7, as forças destrutivas foram contidas para que os servos fossem selados, né? Então coloca a palavra contidas. E aqui esses são liberados de suas restrições. Então lá no 7, olha, para aí, vocês não podem atuar agora. E quando chega aqui é dito para o anjo, olha, vai lá e libera para que eles possam atuar. Em 7:1 fala de 4 forças destrutivas, ou anjos, que são retidas nos 4 cantos da terra. Tais forças terríveis devem ser soltas por Deus para realizarem a devastadora obra delas. Letra D. No entanto,
eles não são idênticos aos 4 anjos de 7:1. Os anjos daquele texto estavam nos 4 cantos da terra, ao passo que estes estão amarrados no Eufrates. Então, a gente já estudou lá no capítulo 7, mas uma ideia de que esses anjos estão nos 4 cantos da terra, ou seja, eles dominam, eles estão espalhados por toda a terra. Existe um pensamento também, eu nem mencionei na época lá, naquela lição, que sempre que a Bíblia trata de mar, em Apocalipse, a multidão, as nações sem Deus. E quando fala de terra, geralmente envolve Israel, a terra de Israel, né? E alguns dizem, não, eles estão retidos nos 4 cantos de Israel, para evitar que o vento sopre, eles estão retendo, esses 4 anjos estão retendo os 4 ventos. E aqui, aqueles anjos lá, dos textos aqui, os anjos daqueles textos estavam nos 4 cantos da terra. Esses aqui estão amarrados lá no rio Eufrates. Você lembra? Eu já mencionei, lá no paraíso de Deus, no Éden, haviam 4 rios que saíam de lá, o Gion, o Pison, o Eufrates e o Tigre. O Eufrates e o Tigre ainda existem hoje, e toda aquela região que fica entre um e outro é chamada Mesopotâmia. E você tem aqui no Eufrates, né, aqueles retinham os 4 ventos da destruição, enquanto estes soltam tais forças. Há um paralelo mais próximo com os 4 ventos do que com os 4 anjos. Então, o paralelo aqui, o que fica mais evidente da semelhança não são os 4 anjos, mas de fato são os 4 ventos. Os primeiros 4 anjos estão retidos nos 4 cantos da terra, eles seguram o vento. E esses 4 aqui, eles estão amarrados lá no grande rio Eufrates, né? E há essa semelhança de vento e vento, né? Vamos ler aqui mais uma vez, a gente já leu aqui o 7. Deixa eu ver aqui onde é que ele diz. Conservando 7:1 seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra. Quando a gente vem para o 9, diz assim: o 6º anjo tocou a trombeta e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao 6º anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Então, são eventos diferentes. 4 anjos que sustentam o vento, os 4 ventos da terra. Esses anjos já foram soltos, né? Já aconteceram as trombetas, eles iam destruir. Depois que os servos de Deus são selados, então eles são soltos e eles destroem parte da natureza, parte dos rios, parte dos mares. Mas aqui esses anjos estão atados, eles estão presos junto ao rio Eufrates, certo? A questão quanto a se eles são anjos bons ou maus, ela não dá a entender claramente aqui pelo texto. Será que esses anjos são anjos bons? São demônios? Todavia, o fato de que eles estão presos, ou a palavra amarrados, detidos, favorece a visão de que eles são demônios, né? São anjos demoníacos. O Morris, o Roloff, o Geisen e o Bale, eles acreditam que esses anjos são demônios. Já o Alne, ele acredita que esses anjos são bons, são anjos bons, estão ao serviço de Deus. Parece haver uma ligação entre os 4 anjos e os 200 milhões de cavaleiros demoníacos. Em 9:16. Esses anjos poderiam ser os líderes da cavalaria demoníaca. O Beckwith, ele acredita nisso, né? Esses 4 anjos, eles são líderes, estão presos, são líderes, são chefes dessa cavalaria demoníaca de 200 milhões.
O rio Eufrates era um dos rios que fluíam do Jardim do Éden, já expliquei, Gênesis 2,14. Em Gênesis 15,18, Deus fez uma aliança com Abraão e deu a ele e aos seus descendentes a terra desde o Nilo até o Eufrates. Em Isaías 8,7, os invasores assírios são retratados como as águas do rio, forte e impetuosas. Muitas das terríveis invasões da Palestina, tanto pelos assírios como pelos os babilônicos, os persas, eles tiveram que cruzar o Eufrates. Então, sempre que Israel era invadida, quando vinha daquela região, eles têm que cruzar o rio Eufrates. Em Isaías 8,7, os invasores assírios são retratados como aqui essas águas desse rio forte e impetuosa, né? Assim, esse rio tornou-se não somente o limite estabelecido para o leste de Israel e depois de Roma, como também um símbolo de invasão estrangeira. Então, no Antigo Testamento era muito conhecido, sempre que alguma profecia retratava algo sobre o rio Eufrates, então já sabia que tinha alguma coisa relacionada às nações, principalmente a essas nações, né? A Síria, a Babilônia, aos persas. Letra L. Esse juízo prepara o leitor para a sexta taça, em 16:12. Vamos ler bem rapidinho. 16:12. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascente do sol. Então, aqui nós temos aqui essa preparação para essa grande batalha que vai acontecer, né? Possivelmente a batalha do Armagedon, a gente vai estudar ainda, né? Vai chegar lá no capítulo 16, ainda vai estudar, mas lá o rio Eufrates é seco para que os exércitos venham e se preparem para essa grande batalha que vai acontecer, principalmente quando Cristo estiver próximo a vir. Letra L. Todas as advertências das Escrituras sobre um inimigo que vem do norte se encontram o seu eco na visão horripilante de João. Então, Isaías 14:31, Jeremias 1:14 e 15, Jeremias 6, 1 a 20, e o 22, 10, 22, o 13, 20. Vamos ler Isaías 14:31. Isaías 14:31. Uivai, ó porta, grita, ó cidade, tu, ó Filístia toda, treme, porque do norte vem fumaça, ninguém há que se afaste das suas fileiras. Vamos ler aqui Ezequiel 26:7. Ezequiel 26:7. Diz assim: porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu trarei contra ti Tiro, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, desde o norte, o rei dos reis, com cavalos, carros, cavaleiros e com a multidão de muitos povos. Então, se você ler essas outras passagens aqui, você vai perceber que há muitas advertências nas Escrituras tratando a respeito dessa questão da invasão do norte contra o povo de Deus, tá bom? É tanto que muitos intérpretes durante muito tempo, a gente tem às vezes aquela ideia de sempre interpretar de acordo com o nosso tempo, né? Então, quando a União Socialista Soviética ainda existia, e aí as pessoas diziam, então, olha, a guerra vai ser a União Soviética que vai destruir Israel, que vai causar as guerras e tal, e aí a União Socialista Soviética acabou e não aconteceu. Mas a gente sabe que vai vir do norte, né? Os países do norte e os inimigos de Israel, então as nações vão se preparar e o Eufrates vai ser o caminho pelo qual essa batalha vai acontecer. O tempo da soltura, número 5.
Em mais uma ênfase aqui na soberania divina, João nos informa que esses anjos tinham sido preparados por Deus para aquela hora, dia, mês e ano. Então, você percebe que o livro de Apocalipse e essas pragas, tudo tem o dedo de Deus, assim, tudo está no controle, não são coisas aleatórias que Deus vai fazendo ali. Deixa eu ver o que é que eu vou fazer agora, peraí, vamos pensar aqui, vou planejar o que é que eu vou fazer, mas você tem aqui Deus com tudo preparado, tudo está pronto, né? Como esse momento que nós estamos vivendo agora, foi preparado por Deus, Ele sabe tudo que está acontecendo, o fim, como é que vai ser, quando vai ser, Ele sabe tudo isso. Então não há improviso para Deus, tá certo? Não há improviso para Deus. Os 6:11, os santos martirizados recebem a ordem para serem pacientes até que o número daqueles que deveriam ser mortos estivesse completo. Então tem um tempo para Deus vingar, tem um tempo para Deus agir. Lá e aqui o termo divinamente escolhido para a vingança do Senhor é destacado como mais um momento em que Deus escolheu para vingar o seu sangue. Os 6:15-17, os 6:10. Dia, mês e ano. Aqui consiste em apresentar o cálculo de Deus do tempo exato, não o nosso cálculo. Muitos estudiosos já tentaram marcar a data da volta de Cristo através desses dados aqui, juntos com outros dados, né? O que era um erro, e é um erro também, né? Nós não somos incentivados a marcar datas sobre esses eventos escatológicos. Na Bíblia, em canto nenhum, nos manda marcar datas, tá certo? Então, se alguém tenta fazer uma marcação de datas, ela está completamente equivocada. E a morte da terça parte dos homens. A morte da terça parte dos homens. Em 7:3, os 4 anjos que tinham autoridade para causar danos à terra e ao mar foram impedidos de fazê-lo, até que selemos a testa dos servos do nosso Deus. Letra B. Os santos já foram selados, e este é o tempo de soltar as forças da destruição, o que culmina no desenrolar completo das trombetas. Então, vamos lembrar, apesar de alguns estudiosos eles entenderem que se trata dos mesmos eventos, certo? Dos mesmos anjos. Então, a gente tem aqui o questionamento. Será que esses anjos, esses milhares de anjos, seriam aquela nuvem de gafanhotos gigantesca, com cavalos preparados, com cauda de escorpião, com cabeça de homem, cabelo de mulher, dentes de leões? Será que esses são os mesmos exércitos? Será que esses 4 anjos aqui que são soltos dos 4 cantos do Eufrates, será que eles seriam os 4 anjos que retêm os 4 ventos lá do capítulo 6? Então, o meu pensamento relacionado aqui é que esses 4 anjos que são soltos, que são retidos no capítulo 7, eles são soltos depois do capítulo 7. Né? Eles são retidos no capítulo 7, depois que os 144 mil são selados, depois tem aquela nuvem lá, aquele grupo de pessoas lá no céu, inumerável. E para mim, a partir do capítulo 8, apesar de eles não serem mencionados, mas ali são eles que estão causando, né, as devastações das trombetas ali. Apesar de dizer, veio um anjo, veio uma estrela, veio uma tocha, um monte ardendo. Então eu tenho grande tendência a pensar que esses anjos são soltos, esses 4 ventos, e eles começam a agir ali, certo? Mas alguns teólogos também acham que aqueles anjos, que a gente já viu que tem algumas diferenças,
mas alguns acham que aqueles anjos, eles são esses mesmos aqui que começam a atuar agora. Eu acho estranho, porque eles vão danificar a natureza, as árvores e tudo. Eles são ditos para não danificarem, mas depois que acontece dos servos serem selados, eles tinham toda a liberdade para danificar o que aconteceu com a relva toda, as árvores, as águas dos rios e as águas dos mares, certo? Letra C, as quatro primeiras trombetas afetaram a ordem natural. A ordem natural, como eu já mencionei aqui, relvas, plantas, rios, mares. E com a terceira trombeta, a do absinto, somos informados que muitos homens morreram no 8:11, mas também não diz lá a quantidade, né? Só vai dizer aqui agora que uma terça parte morre. A quinta trombeta levou os habitantes da terra a se contorcerem de agonia por causa da tortura durante 5 meses. E muitos buscaram a morte. Letra E, todos esses eventos culminam aqui quando um terço da população mundial perece. Número maior do que todas as mortes de todas as guerras do século XX, juntas. Em nossos dias equivaleria a mais de 2 bilhões de mortos. Vamos lembrar que nos selos morre um quarto da população mundial. Vamos supor que a Terra tivesse 8 bilhões de pessoas, são 7 bilhões, né? Vamos supor que tivesse 8 bilhões. Um quarto da população nos selos morreria então 2 bilhões de pessoas, restando aí 6 bilhões. Dos 6 bilhões que restassem, nós teríamos aqui um terço seria mais 2 bilhões, né? Ficando apenas 4 bilhões de pessoas. É muita gente, só para você ter só para você ter uma ideia, a Primeira Guerra Mundial, ali na primeira década do século passado, aliás, na segunda década, né, morreram 25 milhões de pessoas. E a Segunda Guerra, já na quarta década, quinta década, né, 38, 44, 45, morreram 50 milhões de pessoas. Se você junta as duas, dá 75 milhões. Se junta com mais a Guerra do Congo, Guerra do Vietnã e várias outras guerras, você não vai ter nenhum... Longe de meio bilhão. E você tem aqui 2 bilhões morrendo nos selos, aproximadamente, e depois mais 2 bilhões morrendo com essas pragas aqui, né? Com o fogo, com o enxofre, com a fumaceiro. Então é algo como nunca se viu, como nunca, de fato, a gente já viu aí a gripe espanhola, como a gente viu um terço da população da Europa morrendo, 75 milhões de pessoas morrendo na guerra na peste negra, né? Peste bubônica, no século 13. E você tem algo, meu Deus do céu, longe disso aqui, longe, nunca. Por isso que a Bíblia diz nunca, Jesus ele disse, nunca houve um período igual, lá em Daniel 12, nunca teve um período igual, nunca. Jesus disse que nunca teve desde quando existiu homem até aqueles dias. Então será um período sem igual, com muita devastação. Então nós vamos parar por aqui, nós vamos ficar aqui e a partir... Vamos terminar a letra F e G. E aí, a partir do número 7, a gente continua na próxima aula. O efeito dos selos foi a morte de 1/4 da população. Agora, esse número ganha maior intensidade quando atinge 1/3 da humanidade. Embora não seja declarado aqui, é óbvio no contexto maior, que apenas os que rejeitaram a Deus estão sujeitos à praga do segundo ai, os habitantes da terra. Em 8:13,
e os que não têm o selo de Deus em 9:4. Os santos, como já foi visto antes, estão protegidos desse juízo. 3:10, 7:1-8 e o 9:4. O Grant acredita dessa forma, que o povo de Deus, quer sejam os judeus, quer sejam os convertidos durante aquele período, quer seja a própria igreja numa visão pós-tribulacionista, eles são guardados porque eles têm o selo de Deus, porque eles não têm o número da besta, porque eles foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Ok? Próxima aula a gente dá continuidade então a essa lição 14, para a gente fechar aqui esse segundo AI. Tá bom? Então, até lá, até próximo domingo.